Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando mais uma das nossas leituras nesse canal que funciona todos os dias. Eu estou sempre aqui com vocês, interpretando os nossos oráculos, oferecendo ajuda a todo mundo que vem buscar orientação na nossa mesa. Então, se você está visitando pela primeira vez, conhecendo o canal agora, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo. Assim você vai fazer parte da nossa turma, vai ficar por dentro do que vem pela frente. E o like é a moeda de troca, a energia de troca que eu peço para você, né? Você vem até aqui ganhar sua leitura e eu faço uma interpretação cuidadosa dos oráculos e aí a energia de troca é o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer, para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas, tá? Então, energia de prosperidade para todo mundo. Bom, vamos dar uma olhada na nossa mesa, vamos ao tema de hoje então. Vocês estão vendo aí um montão de pedrinhas, né? E devem estar pensando o que vai acontecer nessa leitura. Então já vou explicar para vocês. A situação aqui é a seguinte. Nós teremos dessa vez uma leitura de baralho cigano, tarô e cristais. Sim, então o que está aqui na parte de cima é o meu jogo de cristais que eu uso dentro da cristalomancia, né? Então é uma leitura que vocês vão receber com mensagens combinadas de 3 oráculos, do baralho cigano, do tarô e também leitura dos cristais, certo? Para isso, como vai funcionar? O tarô e os cristais, todo mundo vai receber. Você vai fazer sua escolha de cartas pelos 2 decks de baralho cigano aqui das pontas, onde eu apontei, onde nós temos pedrinhas sobre as cartas. Então, você vai escolher o seu baralho aqui da esquerda, onde eu tenho uma turmalina negra, tá? Ou baralho da direita com um quartzo branco, com um cristalzinho aqui translúcido. Então, começa a sentir qual desses 2 baralhos você quer para sua escolha de cartas. E aí, para você ganhar a sua mensagem. O tarô, que está aqui no centro, você vai receber independente da sua escolha. E a cristalomancia, também todo o oráculo das pedras que está aqui na parte de cima, você também vai receber independente das cartas que você escolher, tá? Então, vai escolhendo aí, esquerda ou direita, um desses 2 baralhos. E qual é o nosso assunto aqui? Como ele ou ela vai ficar se eu me afastar? Ou como a outra pessoa está se sentindo distante de mim? Então, depende de qual é a sua situação, né? De repente, por exemplo, você que está no momento que não está legal com a pessoa de quem você gosta, e aí você está pensando em se afastar, está pensando em dar um tempo e quer saber como a outra pessoa vai reagir a essa sua atitude, certo? Então, você tem essa possibilidade aqui. Ou, de repente, você que já está longe da pessoa de quem você gosta e quer dar uma pesquisada em como a outra pessoa está longe de você, como está se sentindo, como está se comportando, né? Então, a gente vai ter essas 2 opções, depende de qual é o seu caso, certo? Então, esse é o nosso tema. Eu vou partir pelo baralho aqui da esquerda, você está fazendo a sua escolha, né? Esquerda ou direita. O primeiro que eu uso é o da esquerda, então, se você fizer essa escolha, já vai direto aí comigo. Se você fizer a escolha da direita, então dá uma olhada na descrição do vídeo, onde há o tempo aí, cartas da esquerda e da direita, aí você avança direto para sua mensagem lá da direita, combinado? Então a primeira coisa que eu vou fazer é recolher os nossos cristais ali de cima, o oráculo das pedrinhas, vou passar tudo para esse saquinho preto aqui, tá? Pra gente ganhar o espaço aí na mesa. Só deixei todas as pedras aqui para vocês verem o oráculo, né? Que nós iremos também trabalhar nessa oportunidade aqui. Então, começando pelo baralho da esquerda, onde nós temos aqui a turmalina, tirando a pedra. Vamos lá. Então, o nosso tema, né? Como ele ou ela vai ficar se eu me afastar, ou como a outra pessoa está distante de mim, né? Então, depende de qual é o seu caso aí. Que a outra pessoa vai fazer, né, em termos de atitudes, ou como já está se sentindo longe de você. Então, cortei aqui, vou colocar o baralho cigano em 4 cartas, dessa maneira, certo? Agora vou embaralhar o tarô e vou tirar um arcano ali também. Tá aí. E agora eu vou tirar 3 pedrinhas
aqui do nosso saquinho que eu estou mexendo, que vão entrar aqui na parte de cima, tá? Muito bem, então, só um instantinho, gente. Temos aí o nosso oráculo, né? E vamos agora a nossa pergunta, então. Como ele ou ela vai ficar se você se afastar ou como está se sentindo longe de você? Esse é o nosso assunto, só deixa eu dar uma organizadinha aqui para fazermos a leitura. Muito bem, então tá aí. Vamos virar as cartas. Aqui nós temos a âncora, a torre e na esquerda com o baralho cigano e na direita os ratos e a serpente, tá? Então, o que essas cartas mostram sobre como a outra pessoa vai ficar se você se afastar ou como está se sentindo longe de você? Nós temos alguém que aparenta uma tranquilidade, uma segurança ali, aquela pessoa que finge que está firme, né? Mas que não é bem assim. De repente, se você está longe de quem gosta, ou se você lida com uma pessoa que em dados momentos, né, transmite uma certa indiferença, parece que não está afim, é muito pelo orgulho que as pessoas agem dessa maneira, tá? É importante dizer, porque aqui na direita, olha, os ratos e a serpente mostram uma pessoa insegura, uma pessoa com medo de ser passada para trás, de ser deixada, o medo de sofrer uma traição, né? Então, no baralho cigano, nós já estamos pegando aí essa perspectiva, tá? De como a outra pessoa, então, vai ficar longe de você, como vai ficar se você se afastar. Pode ser alguém que vai passar aquela impressão de que tá tudo bem, mas que no fundo não tá, né? Tá se sentindo mal, vai sentir ali um prejuízo emocional, ou já está sentindo, caso a pessoa esteja longe de você, se você quer saber como a outra pessoa está se sentindo longe de você, né? E o medo de sofrer uma traição, né? A perda da confiança, uma pessoa que fica muito insegura na sua ausência, tá? Nós temos aí essas características pelo baralho cigano. Vamos virar o tarô agora, vamos ver o que o arcano do tarô tem a nos dizer aqui. O arcano dos amantes, que vai falar sobre o quê? Uma pessoa também a característica da insegurança que eu falei agora, né? Da tranquilidade aparente, vem muito aqui nesse arcano dos amantes ou dos enamorados, tá? Porque mostra uma pessoa insegura, com dificuldade de tomar decisões, o arcano que coloca a pessoa ali na posição de fazer escolhas na vida, né? E sempre um processo de divisão acontecendo, de a pessoa não saber exatamente o que faz. Então, alguém que de alguma forma perde a referência, né? Perde o rumo em termos afetivos ali. E quando eu falo da referência, é porque assim, por mais que de repente as coisas não estejam bem entre vocês, é um ponto de referência, né? Ter você ao lado, pensar no dia a dia, em conversar, e de repente aí você sai de cena, digamos assim, a pessoa perde a referência. É isso que eu estou falando. Não entende muito bem como agir, cai num processo de insegurança, sente o prejuízo. Essa carta do rato aqui mostra um abalo emocional, apesar da aparente estabilidade e segurança ali da âncora, né? Então, por que é legal a leitura? Para te mostrar esse lado mais profundo das pessoas, né? De repente você olha e fala, nossa, então assim, eu me afastei e aí eu só pude perceber que realmente ele não me quer, ou que ela não me quer, porque tá mostrando ali que tá de boa, né? De repente o que você tá vendo, o que tá na fachada da pessoa é essa âncora, mas o que tá por trás é o rato, é a serpente, é uma pessoa com medo, né? De sofrer uma traição, de ser deixada para trás, sentindo ali o prejuízo emocional da sua ausência, tá? E aí não demonstra isso, por quê? Geralmente pelo orgulho, como eu já mencionei, certo? Então nós temos a torre ali também no baralho cigano, mostrando a situação de alguém que pode sofrer com a sua ausência, mas que não dá o braço a torcer, que não procura, que não tem uma iniciativa, que fica mais ali, de repente, remoendo as coisas, né? A carta da torre é a introspecção, é quando a pessoa se volta para dentro para curtir, às vezes, uma fossa ali, ao invés de agir para mudar o que está incomodando, certo? E o arcano dos enamorados ou dos amantes aqui
fala sobre essa insegurança, sobre alguém que perde a referência, que não entende muito bem como agir, que de repente, aí na sua ausência vai dar mais valor, né? Ou está percebendo o seu valor se a pessoa já está longe, né? Então, se você já se afastou, e está querendo saber como a outra pessoa está se sentindo longe de você, então alguém passando por tudo isso. Aqui nas pedrinhas, olhando para a cristalomancia, nós temos uma ágata de fogo, uma ametista e um quartzo rosa. Essas cartas mostram também, por outro lado, se é alguém que está sofrendo com a sua ausência, não está bem longe de você, mas ao mesmo tempo não demonstra, acaba faltando a atitude no que diz respeito à iniciativa própria para promover mudanças, a espiritualidade da outra pessoa já convida ela a agir, né? Então é alguém que de repente está amadurecendo, está despertando, está conseguindo enxergar melhor o que existe entre vocês e aí, de repente, pelo amparo espiritual, é alguém que pode começar a se comportar diferente. Então dá para a gente entender que um afastamento poderia ser saudável, né? Se você está pensando em fazer isso, né, e está pesquisando aqui, no caso, como a pessoa vai ficar longe de você, então a gente percebe que pode ser uma atitude válida. Por quê? Quando a gente está muito junto, falta enxergar as coisas adequadamente. E aí, quando a gente se afasta, parece que dá uma visão mais ampla. É onde bate a saudade, é onde bate a falta, e é onde a gente consegue perceber mais os valores da companhia. Então, seria de repente uma atitude positiva aí que você teria para promover, se não tá legal o que você tá vivendo com alguém, né? Agora, se você já tá longe da outra pessoa, então se vocês estão separados aí e você quer saber como a outra pessoa está se sentindo longe de você, então tivemos essas informações. É alguém que não tá legal não, que perdeu a referência, mas que também não dá o braço a torcer, né? Pela iniciativa própria. Mas aí, espiritualmente, nós já temos ali, de repente, os guias espirituais da outra pessoa mostrando para ela o caminho, o que é importante, né? Tem que resolver, tem que colocar uma energia aí para poder experimentar essa condição afetiva que vocês têm para viver juntos. Aqui as cartas falam sobre isso, né? Não é alguém que está bem longe de você, no caso das pessoas separadas ou já afastadas, né? E para quem então está querendo saber como a outra pessoa vai ficar caso você faça isso, caso você se afaste, vemos que pode ser saudável, né? Então pensa bem a respeito, se você está vivendo um momento que não está muito legal a dois, pode ser benéfico, mas assim, reflita antes de qualquer decisão, de qualquer atitude, tá? Não é você receber a mensagem das cartas e já sair resolvendo. Você tem que assimilar, ver como as cartas conversaram aí com o seu íntimo e o que você vai fazer a partir daí, tá legal? Então essa foi a nossa leitura, usando aqui a primeira opção da mesa. Vou recolher tudo isso daí então agora, voltando o arcano aqui para o monte do tarô. Vou tirar as pedrinhas também, voltar lá para o nosso saquinho. E a gente traz agora aqui na mesa a outra opção de cartas do baralho com o quartzo branco, com a pedrinha aí do cristal translúcido, certo? Para a gente trabalhar essa opção para todo mundo então que fez essa escolha. Vamos lá. Então, como ele ou ela vai ficar se você se afastar ou como a outra pessoa está se sentindo distante de você. Então, um vídeo para quem está num relacionamento e de repente com problemas, considerando essa atitude, né, de se afastar, ou para pessoas separadas. Então, embaralhei aqui pra gente, vou cortar um monte do baralho cigano e 4 cartas na mesa. Tá aí. Embaralhar o tarô também, colocar um arcano ali na posição central. E mais 3 pedrinhas aqui pela cristalomancia. Tá aqui o saquinho, eu vou mexer. Vocês vão ouvir o barulho aí.
3 pedras, tá? Que vieram ali. Então vamos lá, vamos abrir as cartas para começar a fazer a nossa leitura. Vamos ver como ele ou ela vai ficar se você se afastar ou como está se sentindo diante de você. No baralho cigano veio o urso, o açoite, a montanha e o cavaleiro. Essas cartas mostram uma pessoa que não está bem longe de você ou que não vai ficar bem se você se afastar, né? Então, é aquilo. Vamos falar primeiro para quem está em um relacionamento, ou quem está lidando com alguém e não está legal e está vendo que a outra pessoa não corresponde. E aí você já começa a pensar, quer saber, eu acho que vou sair um pouco fora, vou me afastar um pouco, sair um pouco dessa energia para ver como a outra pessoa se comporta. Isso às vezes é válido de a gente fazer, né? Vamos ver se é válido no seu caso, vamos pesquisar como a outra pessoa vai se sentir. Em primeiro lugar, é alguém que vai ficar bem longe de você? Não, tá? Porque nós temos aqui o açoite mostrando uma pessoa contrariada, alguém que não fica numa boa, que não concorda com isso, porque não quer se afastar de você, né? A carta da montanha junto com o cavaleiro está mostrando alguém que de repente vai ficar sem saber exatamente como agir na vida, é como o cavaleiro que se depara aqui diante dessa montanha e aí perde um pouco da capacidade de ação, né? E a carta do urso está mostrando alguém que não quer ficar longe de você, que de repente vai teimar para não deixar você se afastar, né? Então aquela pessoa que de repente pode acabar fazendo uma birra, de não concordar, mesmo que tá ruim, também não quer se afastar. Ou seja, uma pessoa teimosa com dificuldade de rever as próprias atitudes, de modificar o próprio comportamento, né? Então, é assim, se você achar que vai ser bom para você se afastar um pouco, você não pode cair na pilha da outra pessoa de ficar batendo o pé para você não se afastar e mudar de ideia. Se você decidir que é o melhor a ser feito, você vai ter que fazer pela sua cabeça e não pela cabeça da outra pessoa, tá? Aqui nós estamos vendo alguém, então, que não se sente bem, que não fica confortável longe de você, né? Que perde um pouco ali da capacidade de ação, certo? E não quer perder uma pessoa ali que não está a fim de abrir mão, certo? Então, isso para quem de repente está pensando em se afastar e quer saber como a outra pessoa vai ficar estando longe, né? Para pessoas separadas, então já estão longe um do outro aí, né? E você quer saber como a outra pessoa está se sentindo longe de você, essas características então, alguém que não está legal, né? Mas que ao mesmo tempo também é uma pessoa teimosa e que não é disposta a mudar, quer que a coisa continue acontecendo como sempre foi, mesmo você já tendo visto de repente que não serve para você exatamente aquela postura, exatamente aquele relacionamento tal como funcionava, né? Você gostaria de ver mudanças e nós estamos diante de uma pessoa que está pouco disposta a se enxergar, né? Olhar mais para si, ver onde estão os defeitos e as qualidades e mudar o que precisa mudar, né? Então, uma pessoa um pouco cabeça dura, digamos assim, certo? Mas que também, então, não está muito bem longe de você, né? E não te procura, aí você pode pensar, por que que não me procura, então, se não está se sentindo bem longe de mim, né? Por que que não vem falar sobre a gente voltar? Porque é uma pessoa que não quer mudar a forma de agir, como eu disse, né? E que pode ter uma dificuldade em relação a iniciativas, em relação a enfrentar as circunstâncias, o que é mostrado aqui no Cavaleiro junto com a montanha, tá? Então, isso daqui poderia ser, por exemplo, a energia do cavaleiro superando os desafios da montanha, tá? Mas como desse lado nós temos essas características que mostram uma pessoa vibrando no negativo e com teimosia, dificuldade, falta de flexibilidade para enxergar a vida de um modo diferente, então esse cavaleiro acaba não encontrando ali o caminho para superar os desafios. Então é uma pessoa que acaba sempre batendo a cabeça no mesmo muro, sabe? Então, por isso, às vezes não te procura, por isso a vida não se transforma, por isso sempre os mesmos problemas, tá? Vamos ver aqui no tarô o que que a gente tem. O arcano do carro. Esse arcano do carro já começa a mudar um pouco a situação, tá? Então, vamos falar primeiro para quem está pretendendo se afastar. Você quer saber como ele ou ela vai ficar se você se afastar, né? Então, nós temos, né, inicialmente, tudo que o baralho cigano mostrou, tá? Alguém realmente numa posição difícil, desconfortável, longe de você, uma pessoa teimosa, resistência a mudanças. Então, mas um processo, de repente um período que seria saudável para que as coisas possam mudar para melhor entre vocês. Por quê? Aquele negócio, ao ficar longe,
a visão amplia, né? Quando duas pessoas estão ali sempre juntas, convivendo uma perto da outra, às vezes é difícil enxergar onde estão os problemas e como promover as transformações necessárias, né? Aí quando um se afasta do outro, então assim, você está mais dentro da sua própria energia, a outra pessoa está mais dentro da própria energia dela, aí a gente consegue ter mais clareza mental, a gente analisa melhor a situação, a visão fica mais ampla sobre o que a gente estava vivendo, né? E a gente consegue entender melhor os caminhos de como conduzir as coisas, como resolver os problemas. Então, esse processo todo que de repente seria complicado inicialmente, e talvez até para você também ficar longe, talvez ficar longe não é o que você quer, você só está talvez chegando à conclusão de que seria necessário porque não está saudável, né? Então, talvez isso seria difícil para ambos inicialmente, mas pode produzir um bom resultado, porque aí vem o arcano do carro no tarô, trazendo energia de direcionamento, de algo que funciona sem o passado atrapalhar, com uma visão mais de futuro aqui, com vocês conseguindo conduzir melhor a relação, né? Ficando mais no controle das emoções e não deixando, de repente, brigas tomarem espaço, brigas atrapalharem, discussões, desentendimentos. O arcano do carro mostra uma situação mais madura, né? Com vocês mais emocionalmente preparados para assumir aqui o comando do que vocês têm para viver juntos, o comando das emoções, não ficar à mercê do que as emoções sugerem, tá? Então seria saudável. E aí, para quem está separado, já vimos então, né? Todas as dificuldades da outra pessoa longe de você, mas a gente percebe então também com esse arcano do carro que gradualmente é alguém que está ali num processo de cair a ficha e de entender, né, as situações. Por mais de repente teimoso ou teimosa que seja, cabeça dura, enfim, resistente a mudanças, é alguém que de repente de tanto vir aqui nessa energia do cavaleiro e bater na montanha, já está começando a entender a necessidade de levantar a cabeça e tentar procurar uma alternativa da vida, uma alternativa para passar pela montanha e não ficar ali sempre batendo a cabeça no mesmo lugar, sem conseguir passar, né? Aí a energia do carro já soma a esse cavaleiro para ajudar na superação dos desafios. O que são esses desafios? Muitas vezes as dificuldades internas, aquilo que a pessoa traz e que ela própria precisa se resolver, né? É difícil você conseguir se resolver com alguém que internamente está muito mal resolvido, que não entende as próprias emoções, que não percebe, né, dos próprios defeitos, onde precisa mudar, que não tem a disposição para isso, tá? Então é uma coisa que vai caindo a ficha, e é o que a gente está percebendo aqui. De repente, então, vocês já estão, né, para as pessoas separadas, nessa etapa, a outra pessoa já está nessa etapa, de repente já passou por muito desconforto, muita contrariedade, sofreu já um monte longe de você e já está entendendo agora, né, as transformações que são necessárias para poder fazer acontecer diferente. E aqui na cristalomancia nós temos ali uma pirita, uma turmalina e uma ametista. E essas pedrinhas mostram para a gente o seguinte, que há um processo aí de amparo espiritual também para trabalhar as negatividades e promovendo transmutação disso, colocando uma energia próspera dentro daquilo que atrapalhou a caminhada aí de vocês, né? Pegando como a espiritualidade atua sobre ele ou sobre ela, certo? Se a gente percebe problemas ali, dificuldades ou algo que está agindo positivamente para impulsionar uma mudança de comportamento, e é exatamente isso que a gente percebe, tá? A espiritualidade, então, vindo com esse processo de transmutação que eu citei algumas vezes aqui, as transformações que são necessárias, uma pessoa que precisa parar de teimar, de ser resistente a mudanças, precisa enxergar, né, onde está precisando agir diferente na vida. E aí a espiritualidade está ajudando nesse processo. Então, repetindo, para quem pretende se afastar, se você quer saber como a outra pessoa vai ficar longe de você, é alguém passando por tudo isso e conseguindo ali um bom resultado. Então a sua atitude poderia ser saudável, né? Afinal, quando a gente fica um pouquinho longe, é aquela coisa de você entender melhor o significado da relação, aí bate a saudade, né? Então a gente já começa a ter mais cuidado onde não tinha. Isso pode acabar rolando então. E para quem está separado ou separada, nós vemos que as cartas aqui mostram, né, um vislumbre de uma reaproximação, de alguém que pode, de repente, te procurar no desejo sincero de falar das coisas que deram errados, reconhecendo onde errou, mostrando arrependimento,
a boa vontade, o desejo da mudança. E isso, é claro, que traz perspectivas boas em relação ao futuro. Tá bom, gente? Então, fizemos assim a nossa leitura aqui, mostrando como ele ou ela vai ficar longe de você ou como a outra pessoa está se sentindo distante de você, tá? Então, tudo depende se você está pretendendo tomar essa atitude ou se você, nesse momento, é uma pessoa que está separada e quis saber de quem está longe. Fechamos assim. Se você chegou até aqui e gostou da mensagem, não deixou o seu like ainda, então não vá embora antes de apertar no like aí. Coloca a sua energia de troca para mim, para ajudar aqui o canal. Combinado? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.